Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Já comentamos este Evangelho umas semanas atrás e falei da gratidão, que somos bilionários que perdemos R$1.000, citando o exemplo do Padre Luiz de Moya. Para ouvir este comentário, o link está na descrição do vídeo. Hoje gostaria de comentar estas palavras finais de Jesus: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Como vimos neste Evangelho, Nosso Senhor curou aqueles 10 leprosos que padeciam dessa terrível doença. E os curou, pois tiveram fé. Por isso Jesus disse ao samaritano: Tua fé te salvou. A fé é o requisito para Deus operar os milagres. Hoje podemos fazer uma boa pergunta: será que eu tenho uma fé grande? Como fazer para crescer na fé? Para crescer na fé, o primeiro que precisamos saber é que a fé não é um sentimento. Um sentimento que algumas pessoas têm e outras não têm. Umas nascem com ele e outras não nascem com ele. Não. A fé parece um sentimento, mas não é. A fé é uma virtude e se apoia em 2 pilares, na graça e na razão. Apoia-se na graça, pois é dada por Deus toda vez que recebemos a graça. Recebemos a graça através dos sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, confissão, etc. Ou a recebemos diretamente de Deus. Em todas essas ocasiões recebemos a fé e, se a acolhemos, crescemos nesta virtude. Apoia-se também na razão, na inteligência. Ter fé não é crer cegamente, não, é crer com fundamento racional. Nesse sentido, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo nas verdades de fé, se Deus existe ou não, se Cristo é Deus ou não, se Jesus Cristo fundou uma igreja ou não, se a Bíblia é digna de confiança ou não, mais robusta se torna a minha fé. Foi justamente por isso que criei um site Fé com Virtudes, com 2 dos grandes campos da fé. Fé com Virtudes, que são reflexões para o crescimento espiritual, e Fé com Doutrina, que são as explicações e o aprofundamento das principais verdades de fé. Esta explicação
que dei acima nos transmite uma grande segurança, pois se a fé fosse só um sentimento, como todo sentimento poderia desaparecer a qualquer momento. Estaria apoiada praticamente sobre o nada, dependendo do dia, da passagem dos anos, de ouvir ou não um belo sermão do sacerdote e assim por diante. Não, a fé tem dois grandes fundamentos acessíveis a todos nós, a graça e a razão. E quanto mais eu recebo a graça, quanto mais eu me aprofundo nas verdades de fé, maior é a minha fé. Mais ela se torna, com a passagem dos anos, uma realidade extremamente sólida, robusta. Desejando aumentar a nossa fé, façamos, portanto, dois grandes propósitos com esta reflexão. Primeiro, receber mais a graça. Quando foi nesse sentido a última vez que recebi algum sacramento? Quando foi a última vez que me confessei? Quando foi a última vez que recebi a comunhão, estando preparado para recebê-la? Como também Deus pode dar a graça diretamente a nós, peçamos a Ele que nos dê a sua graça, que aumente a nossa fé. Quanto mais eu pedir a fé a Deus, mais ela me será dada. Segundo propósito, aprofundarmos-nos nas verdades de fé. Quantas horas gastamos hoje com o campo profissional e com outros campos? E quanto tempo eu gasto para aprofundar na minha fé? Sem este aprofundamento, entende-se que a nossa fé seja bem pequena. Entende-se que achemos ridículos alguns ensinamentos da fé, quando o que é ridículo é o nosso conhecimento da fé. Recomendo, a propósito, algumas leituras. Um livro extraordinário que se chama A Fé Explicada, cujo autor é Léo XIII. 13 com S. Depois outro livro, Mero Cristianismo, desse autor inglês C.S. Lewis. Depois o Catecismo da Igreja Católica e depois a Bíblia. Façamos o propósito de crescer na fé e seremos pessoas extremamente sólidas. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.